A independência financeira começa muito antes da primeira planilha ou do primeiro investimento. Ela começa quando a gente começa a pensar diferente. Quando buscamos autoconhecimento, fortalecemos a nossa autoestima e reconhecemos que somos verdadeiramente capazes. E nada melhor do que buscar conhecimento em outras mulheres, que são verdadeiras estrelas inspiradoras. Por isso, eu decidi criar uma série de entrevistas. A gente vai falar sobre tudo: carreira, empreendedorismo, saúde emocional e, óbvio, educação financeira. Porque quando uma mulher compartilha o seu conhecimento com outra mulher, ela encurta o caminho de muitas. Bem-vindo ao quadro Estrelas que Inspiram, do movimento Mulheres no Controle Financeiro. Hoje eu tenho a honra de entrevistar Maria Rita, mãe da Lívia, fundadora da Confraria dos Pretos em 2021, que é um hub de cultura, empreendedorismo, da cultura negra. Em 2026, criou a Gira, que é uma escola de negócios para afroempreendedores. Um prazer enorme, Maria Rita, seja bem-vinda. Obrigada, Isaira, obrigada. Prazer é meu conversar com você, trocar uma ideia, né? Ainda mais nesse mês tão especial para gente, para mulheres negras, né? Falando do Júlio das Pretas. E falar de um assunto que é tão importante que a gente está começando a falar agora, né? Mas que durante muito tempo foi e ainda é, em determinados momentos, tabu, né? Falar sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre crescimento. São lugares importantes em que a gente precisa estar e falar, mas que às vezes é um espaço complicado por conta da nossa história, né? Perfeito. Sendo que o dinheiro ele acaba sendo sempre impactado antes pelos sentimentos, né? E quando a gente fala de mulher negra no Brasil, a gente tem uma carga histórica de exclusão, de repressão, de uma série de sentimentos ruins que muitas vezes a gente não consegue nem reconhecer que esses sentimentos estão dentro da gente. E por diversos momentos, falando com você, eu senti que realmente eu tinha uma carga emocional negativa por conta de toda essa repressão, por conta do nosso histórico das mulheres negras aqui no Brasil, e que muitas das vezes eu não reconheci. Então, eu queria saber, na sua opinião, toda essa carga emocional que a gente traz, todo esse histórico de repressão, o que a gente ainda traz até hoje que prejudica essa nossa caminhada, essa nossa prosperidade? Eu vou te contar uma coisa. E é uma opinião pessoal, eu não acredito em cura. Eu não acredito em cura total de coisas que a gente viveu. Eu acredito que a gente aprende a lidar com os sentimentos que são gerados, os comportamentos que são gerados por esses sentimentos, de uma forma que eles deixem de atrapalhar a nossa vida, né? E esse é um caminho que eu tenho feito para mim por diversos traumas, enfim, que todo mundo tem, né? Mas que eu também tenho dentro desse recorte, enfim. Então, eu vejo que por acompanhar muitas mulheres empreendedoras e conhecer das histórias, é um dos modelos que eu gosto de trabalhar, é sempre conhecer um pouco da história da pessoa, entender, né, os motivos dela empreender, os motivos dela estar ali. Enfim, eu gosto de história de pessoas, né? Eu gosto de pessoas. Como que eu sempre falo brincando, eu gosto de pessoas, mas nem sempre recomendo. Então, o que acontece é que a gente vem de um lugar de falta, né? O dinheiro, ele é olhado sempre por um lugar de falta, e eu reconheço esse olhar de falta também para mim, e continuo, mesmo consciente, em determinados momentos, me pegando nesse lugar de falta do dinheiro, né? E a mulher negra, ela sempre conseguiu, ela supriu as necessidades, né, da comunidade dela, isso é histórico, mas sempre precisou de muita luta para isso. Então a gente vai voltar para os nossos antepassados, para as mulheres, enfim. Elas foram as mulheres que juntaram dinheiro para comprar alforria, né? Elas tinham aquele modelo de venda nas feiras,
para poder juntar esse dinheiro e comprar a alforria de outros escravizados. A gente tem agora uma história recente, né, que é do Banco do Brasil, eu acho que é do Banco da Caixa, em que eles acharam cadernetas de poupança de mulheres escravizadas. E eram 120 cadernetas guardadas com esse dinheiro. Então, essa coisa do poupar o dinheiro para comprar sua própria alforria, né? E então é um modelo das mulheres. As mulheres sempre empreenderam e elas sempre buscaram o sustento das suas casas, né? Hoje a gente olha para números de mulheres que sustentam, que são chefe de família no Brasil, e a gente consegue ver esse modelo se repetindo. A questão é que a gente sempre olhou no modelo da escassez. Então eu vejo que a gente foi criado nesse modelo, né? Sempre da falta. Então, as nossas mães, as nossas avós também olhavam para esse modelo e a gente continua repetindo, né? Então, o empreendedorismo, para mim, sempre foi diferente desse modelo que as pessoas vendem do empreendedorismo nas redes sociais, que é o modelo do empreendedor que vai tornar todo mundo milionário, enfim, que os gurus vendem. Eu tenho um olhar diferente para o empreendedorismo. Eu acho que o empreendedorismo ele é a oportunidade de mulheres, e no empreendedorismo que eu trabalho, que é focado em empreendedorismo negro, é oportunidade para homens e mulheres, mas principalmente mulheres, né, de terem dignidade. A palavra para mim é dignidade, porque a maioria dos negócios negros, eles nascem da escassez, da falta de trabalho ou da necessidade de complemento de renda. Então, quando a gente fala de estruturar um negócio, olhar para este negócio de uma forma mais profissional, é justamente para que essas pessoas tenham dignidade através desse negócio, né? Eu não prego a riqueza, eu não digo que as pessoas vão ficar ricas e axé se ficarem, mas a gente sabe que não é a história, né, de todo mundo. E você acompanha empresas, você sabe disso, né? Sim. Pensar novos modelos e gerar esse conhecimento, sabendo que o empreendedorismo pode ser a saída, mas não olhar ele como salvador, a importância disso, né? A gente sabe que nem todo mundo, aliás, a grande maioria não vai ficar rico empreendendo, né? A ideia é que a gente consiga e que mulheres consigam sustentar suas casas com dignidade, dando oportunidade para os que vêm depois, através desse trabalho, né? Então, eu acho que a gente falar de escassez é pensar mesmo que a gente precisa começar a pensar em novos modelos sobre dinheiro e discutir sobre dinheiro, porque dinheiro é tabu. Eu não sei como era na sua casa, mas na minha casa dinheiro era tabu, né? E sempre aquele pensamento, não, não seja gananciosa. Eu escutei da minha mãe, tipo, há 10 anos atrás, ela dizendo isso, não seja gananciosa, é feio quando você é gananciosa. Enfim, porque o modelo do dinheiro vem com aquela coisa de se você pagar as contas, tá bom, né? Querer mais que isso, você já está querendo coisas que talvez lugares onde você não vai alcançar, né? E se a gente olhar para os padrões de pessoas que foram escravizadas, né, e que são os nossos antepassados, o que era para essas pessoas dinheiro, né? Muitas delas nem conheceram dinheiro. Depois os seus netos, os seus filhos, né? O acesso que eles tiveram ao dinheiro para eles já era o suficiente, porque quem vinha antes não era nem humano, né? Na concepção da sociedade na época, né? Então, o pouquinho que se tinha já era o suficiente, mas hoje a gente quer mais, né? A gente vive numa sociedade capitalista em que prega que a gente patrimônios e o valor social se mede também pelo poder aquisitivo. Então as pessoas querem mais, é direito delas quererem mais, né? Então como a gente organiza esses pensamentos para entender onde a gente pode chegar, quais barreiras a gente tem que romper e quanto esse dinheiro pode ser benéfico para a gente enquanto pessoa e indivíduo e quanto comunidade, né? Isso. Na verdade, assim, buscar esse sentimento de merecimento. A gente merece, né? Inclusive as mulheres hoje em dia estudam mais até do que os homens. A gente não tem nada contra os homens, mas a gente está aqui focando nas mulheres. As mulheres estudam mais, então as mulheres merecem, né?
atingir a prosperidade. Eu te contei uma história, né, que uma das suas palestras, me veio esse sentimento que no meu primeiro apartamento, eu saí, morei muitos anos na comunidade, 27 anos da minha vida eu morei na comunidade, e quando eu fui abrir, né, o meu primeiro apartamento, que nem era lá essas coisas, era bem caidinho até, mas eu estava no asfalto, já não estava mais no morro. E aí eu tive o sentimento, nossa, eu não mereço isso. E merecia sim, eu batalhei muito para conseguir aquele primeiro apartamento, mas o sentimento era eu não mereço. Então a gente tem que vencer esses sentimentos que estão arraigados, reconhecer e vencer esses sentimentos, né? E voltando à questão da mulher, que é dona de casa, que é empreendedora, que hoje 40% dos lares brasileiros são feitos por mulheres solo, que são mães solo, né? E os desafios são enormes, porque você empreender, cuidar de filho, cuidar de casa, e ainda, né, se mostrar feliz, ter autoestima suficiente para poder continuar ali no dia a dia batalhando. Então, como é que você vê? O que você acha que a gente pode fazer para vencer essa batalha diária, né? De ser E mulher? aí eu vou falar da minha realidade, porque justamente eu me enquadro nesse lugar, né? Uma mulher divorciada, cuidando de uma adolescente, só moro eu e minha filha. Enfim, eu sou a chefe de família e a minha realidade há 7 anos, né? Então, não é fácil. Eu vou dizer que não é algo, é um desafio todos os dias, porque a gente já nasce com esse modelo de culpa, né? Ser mulher parece que a gente já vem com a programação da culpa. A culpa porque não está cuidando direito dos filhos, a culpa porque não está cuidando direito da casa, a culpa porque não está trazendo dinheiro suficiente, a culpa. E eu vou dizer para você que eu nem sei se existe eu tenho uma solução para isso. Eu me pego em diversos momentos ultrapassando limites da minha saúde para manter todos os pratos girando ao mesmo tempo, né? Porque é isso, eu mantenho uma criança e tem todo que vem com a mãe, que é cuidar da casa, da alimentação, da escola, da nota, da saúde, da vacina, as coisas do empreendedorismo. E aí eu tenho 2 empresas para tocar, eu tenho os meus alunos para atender, né? Eu tenho os outros cargos que acabo ocupando dentro desses jornais, escrever texto para fundação, a escrever não sei o que lá para não sei aonde, a gravar vídeo. Então, aí me coloco neste lugar de uma mulher também na sociedade. Então, das minhas relações, afetivas ou não, como que eu consigo manter tudo isso funcionando? E eu só digo, não consegue. Né? A gente está numa sociedade em que a gente prega a produtividade, a superprodutividade, a alta performance. Não existe isso. As mulheres têm que tirar essa culpa delas. Eu acho que é o caminho da gente ser mais saudável. É tirar essa culpa de que você vai dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Porque quando você começa a fazer tudo ao mesmo tempo, uma hora a conta chega, né? Eu esses dias estava conversando com uma amiga, eu falei que há pouco tempo atrás eu tive uma estafa, e a história eu sentia que a minha vida era girar todos os pratos ao mesmo tempo e fazer todos funcionarem, e uma hora todos caíram de uma vez. E como você lida com isso, né? Então, a importância da gente se ver como ser humano, porque muitas vezes a mulher, ela se coloca numa posição de eu assumo papéis para todo mundo, mas eu não estou assumindo um papel que é para mim, né? Então, cuidar da saúde. Então, eu tenho esse cuidado agora, que é academia. Então, eu tiro inclusive, falando de finanças, eu falo que eu tenho a divisão das minhas contas, que é o que eu tenho que é a minha dignidade. Então, eu tenho as contas da dignidade. Contas de Legal. dignidade é aluguel, água, luz, telefone, internet para você trabalhar, escola da criança, isso eu coloco como dignidade, e a academia entrou na conta da dignidade, entendeu? Esta não pode faltar. Então, são as minhas contas de dignidade, para me manter enquanto ser humano digno, né? Então, a academia entrou nas contas da dignidade, porque é o tempo que eu tenho para
espairecer, para eu cuidar do meu corpo, a alimentação também, então eu tenho tido um pouco mais de cuidado com a minha alimentação, né, porque eu já passei dos 40 e a gente já começa a sentir algumas coisas em relação ao corpo, enfim. Divertimento. Eu acho que uma boa parte das mulheres, e eu me incluo nisso, eu não consigo desacelerar em determinados momentos, assim. Mesmo quando eu Coloca tô... tudo na agenda, né? Trabalho, filho, reunião na escola, reunião com os empreendedores, mas e o lazer, né? Não, e aí, assim, até quando eu consigo fazer um lazer, sentar e assistir um filme numa Netflix, será que eu desacelero? Será que eu paro de pensar? A questão é, não paro de pensar. Então, eu estou tentando achar movimentos em que eu consiga fazer coisas que são prazerosas para mim e que eu consiga parar de pensar no problema, no que eu tenho que resolver. Então, esses lugares é o que eu estou buscando para mim, porque às vezes o cérebro não para, né? A gente vive no modo de sobrevivência e aí o cérebro não consegue descansar. Então, você não descansa, você até tenta descansar fisicamente, só que mentalmente você está ali o tempo todo martelando, 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 martelando aquilo, né? Então, eu acho que o mínimo... Então, a dica que eu dou para a gente começar, e é um modelo que talvez eu esteja aprendendo junto com quem está aqui me assistindo. Ter a vida o mais organizado possível na agenda, né? Mas não entupir a sua agenda de coisas. 2, 3 coisas por dia que você consiga finalizar com calma, né? Tirar esse tempo de lazer para você. Então, por exemplo, parar um tempo e assistir um filme com a minha filha, né? Brincar com a cachorra. A minha cachorra, às vezes joga o brinquedo e fala, vem agora. E aí, às vezes eu posso dizer, não, eu tô trabalhando. Não, mas tá bom, eu vou brincar com você agora. Essas pausas, né, estratégicas para você ter também respiro. Porque senão a gente entra nesse modelo de alta performance e a gente não vive. E será que a vida é só isso também, né? Então, ter essa agenda organizada é importante. E buscar coisas que te dão prazer. Né? O que te dá prazer? É uma boa pergunta, né? Eu me perguntei várias vezes, o que me dá prazer? Dançar me dá prazer? Ir numa roda de samba? Mas é isso, tomar um chá com as amigas, um vinho, uma cerveja, sair para bater papo, o que te faz desligar dos problemas do dia a dia? Então, acho que é uma boa saída para a gente começar a pensar em viver e não só sobreviver, né? Eu posso dizer que poucos lugares me fazem me sentir tão viva e tão feliz como uma roda de samba. Então, é uma coisa que eu não posso tirar da minha vida, mas eu tirei durante muito tempo. Mas é um lugar que eu me sinto bem, me sinto viva. Então, preciso fazer mais, né? Exatamente. Para a gente conseguir dar conta de tudo isso, sem dúvida nenhuma, você falou, a academia é um item de dignidade. Sim. E para a gente colocar esses itens de dignidade no nosso orçamento, a gente precisa de dinheiro. E quais são as dicas? E já puxando lá para a gira, eu quero que você fale da gira. Eu queria entender o que você dá de dica para as mulheres, especificamente, como usar a educação financeira, qual a importância da educação financeira, como que insere isso na sua vida. Eu não vou conseguir parar para estudar, mas coloca assim, algumas coisas práticas da gira, da sua vida, enfim, como que uma mulher consegue essa autonomia, não é independência financeira, vou viver de renda passiva, não é isso. É claro que não é proibido, né? A gente pode querer isso também, mas como que essa mulher consegue colocar os itens de dignidade dentro do orçamento dela sem ficar preocupada que está tirando da criança, de outros itens essenciais? Eu acho que primeiro é deixar de se culpar, né? Se as coisas não acontecerem, se a gente não vê a vida na rede social, das pessoas fazendo as coisas, enfim, entenda de onde você partiu, né? Às vezes, a sua falta de dinheiro não é só porque você não é organizada. Às vezes é porque você realmente não tem de onde tirar, porque a sua realidade não é igual das pessoas que você está vendo, inclusive desses gurus financeiros, tá? Porque eles não partem do mesmo lugar, eles não entendem a realidade.
da gente, né? Então, acho que tirar a culpa é o primeiro passo. E eu penso o seguinte, mulheres não foram criadas para ter intimidade com dinheiro. A gente não foi criado para ter intimidade com dinheiro. A gente precisa criar essa intimidade. Então, é você gerir suas contas. Por exemplo, eu fui casada há muitos anos. Não era eu que cuidava das contas da minha casa. Então, eu aprendi na porrada mesmo. Quando eu me separei, eu tive que lidar com as finanças do dinheiro, do meu dinheiro, né? Então, o que eu aprendi nesse tempo, apanhando muito da vida, a gente precisa aprender a guardar dinheiro. O cérebro não vai distinguir se é muito dinheiro, se é pouco dinheiro. Então, se você tem R$ 5, você vai lá e vai guardar os R$ 5. Se eu tenho R$ 1.000, eu vou guardar os R$ 1.000. É aprender, mostrar para o cérebro que ele aprende a guardar, a poupar aquele dinheiro. E eu, Maria Rita, eu tenho caixinhas separadas. Então, por exemplo, eu tenho uma caixinha de lazer, que é um dinheiro meu para o mês, né? Que eu faço para usar durante aquele mês. Então, aquele dinheiro eu vou usar naquele mês, né? Como que funciona? Toda compra que eu faço, eu uso o Mercado Livre, o Mercado Pago. Então, toda compra que eu faço, ele tira R$ 2 da minha compra. Então, eu fiz um Pix, ele tira R$ 2 sem eu perceber e joga na caixinha. Eu faço alguma coisa, ele vai tirando, porque esse dinheiro que ele vai reservando é o dinheiro que eu me dou direito de fazer coisas. Então, por exemplo, eu vou esse final de semana num show com a minha filha. Eu tenho lá um dinheiro para tomar um lanche, para comprar alguma coisa, eu tenho esse dinheiro guardado, né? Porque, como vocês, né, e eu sempre digo isso lá na Gira, eu também estou aprendendo. Talvez eu tenha um pouco mais de conhecimento técnico, enfim, mas eu também estou empreendendo, eu também estou aprendendo a cuidar das minhas finanças, né? Então, essa caixinha do lazer é o meu para me divertir com a minha filha. Eu tenho a minha caixinha da aposentadoria. Então, eu tiro todos os meses. Inicialmente, eu comecei com R$ 100, agora eu estou aumentando um pouquinho. Mas todos os meses eu faço depósito de aposentadoria no Tesouro Direto, Renda Mais, né? Todos os meses vai lá, entrou o valor, é o dinheiro que eu tiro para colocar lá, né? E aí eu tenho investimentos em outros fundos, coisas pequenas também. Então, todo o dinheirinho que eu vou tendo, eu vou guardando, e o meu cérebro está aprendendo a guardar dinheiro. Então, quando eu estou administrando pouco para quando muito chegar, né? Olha que pensamento bom. Mas eu acho assim que as pessoas às vezes, vou ganhar 1 milhão, sei lá, até tem um programa de TV que já premiou algumas pessoas, né, aquele reality, né, da vida das pessoas, eu não quero falar o nome, mas enfim, aí ganha, vários já ganharam, e aonde foi parar o dinheiro? Então, quer dizer, se a pessoa não sabe administrar no pouco, no muito, quando chegar ao muito, não vai saber também. Também. Então, é importante, não... E sabe o que eu fiz outro dia? Foi a última caixinha que eu abri com R$ 1. Eu abri com R$ 1. Eu falei, tô de saco cheio das minhas panelas, vou trocar as panelas. Aí eu coloquei lá R$ 1, só para colocar o nome, panela, para eu lembrar de colocar mais dinheiro ali. Agora, uma coisa interessante é que as pessoas, às vezes, ficam esperando sobrar dinheiro, né? Eu acho que é interessante a gente já colocar como se fosse um boleto, nem seja de R$ 1 mesmo. Pega lá aquele R$ 1 e deixa lá. Panela, sei lá, o que quiser, né? No meu caso, eu até coloquei panela. Foi a última caixinha que eu abri, mas eu também tenho essa mania de reservar e carimbar o dinheiro, né? Colocar nome no dinheiro, que eu acho bem interessante. Isso é uma coisa. E aí, como fazer dinheiro, né? Eu posso dar dicas dos empreendedores, que se você é um empreendedor, dá uma olhada no produto que você tem. Às vezes você consegue criar um produto diferente que atende mais pessoas, que é um produto mais barato e que você consegue vender em maiores quantidades, porque a gente considera que talvez seja um dinheiro menor, mas esse dinheiro está entrando, né? Então, produtos digitais. Então, eu sou uma boleira. Talvez um livro de receita de bolos para as pessoas fazerem em casa. Então, a gente sempre tem essas ideias de renda extra que podem ser
um lugar de fazer dinheiro. Agora, todo empreendedor precisa aprender a gerir uma empresa. Porque, assim, a gente é criado. Eu sou relações públicas, né? Minha primeira formação é relações públicas, depois eu fiz uma especialização em negócios. Relações públicas, ele não é ele pode ser ótimo especialista em relações públicas, mas ele não é bom em ser dono de agência de RP. Porque ele não aprendeu a gerir um negócio, ele aprendeu a fazer comunicação, né? Aí vamos olhar para um dentista. Ele é um ótimo dentista, mas como dono de um consultório, ele não sabe gerir, ele não aprendeu na faculdade a gerir. Então, o que o empreendedor precisa? Conhecimento técnico. E uma coisa que eu sempre vou bater na tecla: nós, pessoas pretas, nós, pessoas negras, nós só conseguimos ver evolução, porque a gente consegue ver uma evolução na sociedade depois que nós investimos em educação. Eu sempre uso a música dos Racionais, uma música de 97, do álbum Sobrevivendo no Inferno, capítulo 4, versículo 3, que no começo eles dizem assim: só 2% dos jovens universitários são negros. Isso em 97. Nós estamos em 2026. Hoje nós somos 49%. Eu estou falando de um dado de 2025 e estão dizendo já que a gente já passou o número de pessoas brancas nas universidades, né? Então, todos os avanços que nós tivemos foi através da educação. E por que não empreendedores não investem na sua educação? Você quer ganhar mais dinheiro? Tudo que eu disser daqui, produtos digitais, eles podem ser paliativos para fazer dinheiro rápido, para você pagar suas contas agora. O que você está construindo para o futuro? Para não ficar correndo atrás da roda, do rabo, né? Para não ficar na roda do ratinho. O que você está fazendo para o teu futuro? Estudar, aprender sobre gestão do seu negócio, é um caminho para você parar no futuro de correr atrás do rabo, né? Aí falando da Gira, a Gira é uma escola de negócios para afroempreendedores. Então, Maria Rita já vem dando mentoria de negócios há bastante tempo e aí ela trouxe um time de pessoas para também falar de negócios nas áreas de especialização dessas pessoas, né? Então, Isaira fala de contabilidade, enfim, a gente tem vários outros professores, vendas, finanças, contabilidade, inteligência artificial, experiência do usuário, comunicação, né? E aí a Gira é isso, é uma junção de vários empreendedores negros que são especialistas em áreas de negócio e a gente está lá dando curso para esses empreendedores, ensinando essas pessoas a gerirem os seus negócios. Perfeito, é um negócio de impacto, é um negócio que realmente visa transformar a vida dos empreendedores, né? E traz esse fundo também de entendimento dos nossos sentimentos, que eu acho fantástico, que você toca fundo no nosso coração, realmente. E eu sou muito feliz de fazer parte da Gira. Volto a agradecer aqui o convite. Muito obrigada por me tornar membro da Gira. E queria que você deixasse uma mensagem final para as mulheres negras do Brasil. O que você acha que a gente pode realmente almejar para o futuro, tanto do empreendedorismo, quanto da colocação na política, nas escolas, para as nossas crianças? Fique à vontade. Eu acho que a gente está num momento importante de protagonismo na sociedade. Eu acho que as pessoas negras, aos poucos, elas estão tomando esse protagonismo para elas, né? Mas isso ainda precisa de muita luta, precisa de essa troca de ideias sobre isso, né? Precisa da educação, eu sempre falo isso, e eu vejo que o nosso povo está buscando se educar, e isso vai acontecer muito mais com as próximas gerações, mas a gente precisa também falar de comunidade. Então, procurem
pessoas parecidas com vocês, que têm objetivos parecidos com vocês, pessoas negras que estão buscando o mesmo caminho de vocês, se insiram em comunidades. A gente não consegue nada sozinho. Se a gente quer realmente mudar a forma como a sociedade nos enxerga, dar prosperidade para as pessoas negras, para pessoas como nós, deixar a nossa família com um legado, a gente precisa se unir em comunidade. A gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Então, mulheres, busquem se apoiar em mulheres parecidas com vocês, que têm desafios parecidos com vocês. E eu acho que a gente não pode deixar de sonhar. Sonhar com um futuro melhor, sonhar com prosperidade, com abundância na nossa vida, porque isso mantém o brilho na gente. E é muito difícil para uma pessoa conseguir continuar inspirando e se motivando se ela perder o brilho, né? Então, sonhar faz parte da gente manter o nosso brilho, é isso. Sonhem bastante, sonhem muito, mas realizem também. Muito bom, perfeito. Vamos sonhar e vamos entrar também na comunidade, que eu vou deixar o link aqui embaixo, a comunidade da Gira, para a gente fazer muitos negócios com afroempreendedores, e nós estamos lá também, claro. Obrigada, viu, pelo bate-papo. Eu que agradeço.